8 horas e 18 minutinhos, o domingo ontem, né? Domingo à tarde, início da noite, e até agora a gente está acompanhando aqui a situação lá em Brasília. Nós tivemos aí a invasão de alguns prédios, né? Que são símbolo, né, Danilo? E eu estou aqui com o Danilo Cacheta, que é jornalista político, trazendo para a gente essa situação, a situação das invasões em Brasília por parte de apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, agora, bom dia, Danilo, obrigada por ter vindo. Bom dia a todos. Viu? Desde cedinho que você está trazendo para a gente aqui na Manhã Paranaíba. Como é que está a situação neste momento? Me parece que a polícia está no acampamento onde estavam essas pessoas e retirando essas pessoas do local. Isso, Mônica. Bom dia mais uma vez para você, bom dia para todo mundo. O que aconteceu foi o seguinte, na madrugada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu uma decisão afastando o governador Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, no prazo de 90 dias, e também determinou que o acampamento de manifestantes radicais que estava montado há mais de 2 meses em frente ao QG do Exército em Brasília fosse desmobilizado. Todo e qualquer tipo de acampamento, as ruas e os espaços públicos precisavam ser desobstruídos. Essa foi a determinação judicial do ministro do Supremo Tribunal Federal depois dessa invasão a prédios públicos em Brasília ontem. Então, agora pela manhã, a Polícia Militar está cumprindo a determinação judicial. Chegaram lá um grande conglomerado de policiais militares, mas até este momento os manifestantes que estão acampados lá estão saindo tranquilamente, sem muito tumulto, estão desmontando as suas barracas, juntando as suas coisas, colocando na trouxa e levando embora. Então, neste momento, a situação é bem tranquila e controlada em Brasília. Agora há pouco, o interventor federal que está cuidando da segurança pública em Brasília, após a decisão do presidente Lula de fazer a intervenção federal, Rodrigo Capelli, ele publicou em suas redes sociais que a situação também da segurança pública na esplanada dos ministérios está controlada. Novas operações serão feitas hoje ao entorno da esplanada, ali nos arredores de Brasília. A gente está vendo as imagens de ontem, Mônica, e esse momento aí foi quando os manifestantes que estavam aglomerados ali próximo da rodoviária de Brasília, eles chegaram de diversos ônibus, são caravanas de diversas partes do país, inclusive caravana aqui de Uberlândia também estava presente. Os ônibus foram estacionados ao entorno da rodoviária, também próximo à Granja do Torto, que é a casa de recreio do presidente da República. E aí eles desceram aí nessa grande manifestação rumo à esplanada dos ministérios. Neste momento, Mônica, quando eles desciam, a gente pode observar ali nas imagens, inclusive, que eles estavam sendo escoltados e acompanhados por policiais militares do Distrito Federal. Nesse momento, era por volta de meio-dia alguma coisa, o secretário de Segurança Pública interino do Distrito Federal, uma vez que o secretário nomeado pelo governador Ibanez Rocha, Anderson Torres, estava de férias em Brasília, ele foi nomeado e entrou de férias e foi para a Flórida, nos Estados Unidos. Então, estava ali um delegado federal, que é o secretário interino. Ele manda uma mensagem, um áudio no WhatsApp para o governador Ibanez Rocha, dizendo que a polícia estava acompanhando, mas estava tudo bem, estava tudo tranquilo, a manifestação ocorria pacificamente, mas eles não calcularam o risco de quando esses manifestantes chegassem até a Praça dos Três Poderes e se eles podiam ou não atentar contra os prédios públicos, que foi exatamente o que aconteceu, o que ensejou, Mônica, a decretação da intervenção federal. Exatamente esta expressão que muitas pessoas nunca, eu acho que tinham ouvido. O que é isso, uma intervenção federal? O que significa começar a segunda-feira com isso? Então, Mônica, para a gente aqui não muda muita coisa, né? Mas para Brasília muda, porque a intervenção federal, para todo mundo entender, é um dispositivo que tem na Constituição da República. Gente, o Brasil é uma república federativa, ou seja, o Estado, o território nacional, ele é dividido entre União, Estados e municípios. Cada um desses entes federados tem parte de responsabilidade.
Os estados e o Distrito Federal, por exemplo, são responsáveis pela segurança pública. Então, a gestão da segurança pública ficou para estados e municípios nessa República Federativa. Os estados e municípios, não, os estados e o Distrito Federal. O Estado e o Distrito Federal é um ente federado. Então, quer dizer, ele tem essa responsabilidade, mas o governo federal não pode ir lá e meter a colher na segurança pública do Distrito Federal, porque é uma responsabilidade de quem? Do governo do Distrito Federal. Porém, quando há inércia, negligência, omissão em determinada área, que foi aparentemente o que teria ocorrido no caso do governo federal, do governo do Distrito Federal, então o governo, a União, ela pode entrar com a intervenção federal. Está previsto no artigo 34 da Constituição da República e não pode ser assim a bel prazer. A Constituição é taxativa, tem lá os elementos e as condições específicas que pode acontecer, entre elas, no caso do comprometimento da ordem pública, que foi exatamente o que aconteceu aí nesse episódio ontem em Brasília. Então a gente tem dois fatores, Mônica. A ordem pública está comprometida, as imagens mostram, é inegável. Estava mesmo comprometida a ordem pública. Primeiro ponto. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 34, inciso 3º, já fala o seguinte: pode haver a intervenção federal, porque está tendo comprometimento da ordem pública. E houve a omissão, negligência por parte do gestor da segurança pública, que é o governo do Distrito Federal. Então entra a intervenção. Na prática, o governo federal assume a gestão sobre aquela determinada área. E a Constituição diz o seguinte, que tem que a intervenção ser específica. Tem que colocar nesse decreto lá qual é a amplitude, ou seja, o que vai ser a intervenção? No caso, desse caso, é a segurança pública. Qual local? Brasília. Qual o prazo? 31 de janeiro. Qual o interventor? Rodrigo Capelli, que é secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso tudo estava previsto no decreto. Agora, o que acontece depois disso? Dentro de 24 horas da publicação do decreto, o Congresso Nacional precisa apreciar o decreto do presidente da República, porque trata-se de um decreto legislativo. Então, primeiro o presidente da República decreta, depois o legislativo analisa, aprecia. Isso tem que ser feito em 24 horas, mas aí tem uma questão. O Congresso está de recesso parlamentar. Eu ia te falar isso agora, está de recesso, e aí, como é que faz? Mas a própria Constituição já previu isso. No caso de recesso parlamentar, deve-se convocar uma sessão extraordinária para apreciar o decreto. E foi isso que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, fez ontem. Emitiu um ato convocatório, já convocando a sessão extraordinária para hoje para analisar o decreto. E ainda tem uma terceira etapa, Mônica. Está vendo que não é uma coisa muito simples? Não é de jeito nenhum. A terceira etapa, que é o Conselho de Segurança Pública da Presidência da República, precisa ser consultado. Então, depois desse procedimento no Congresso Nacional, o presidente Lula precisa acionar o Conselho de Segurança da Presidência da República. E a Constituição é omissa nesse aspecto, porque não fala em que momento o Conselho da República precisa ser acionado. Se antes da publicação do decreto ou se pode ser depois. Aconteceu em 2017, do governo Temer, quando ele decretou a intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, também o Conselho da República foi consultado depois. No caso de outras medidas constitucionais de gravidade parecida, como o estado de defesa e o estado de sítio, a consulta tem que ser feita antes. E isso já é previsto na Constituição. Mas a intervenção federal não coloca esse tempo.